Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, né? O Homem da Madrugada. Nesse vídeo aqui a gente vai estar abordando um assunto que é clássico. Isso aqui é clássico, irmão. Isso aqui é, infelizmente, né? Infelizmente, mas é um assunto bem clássico. Não adianta, acho que todo vídeo eu vou fazer isso, né? Lembrando para todo mundo que, pô, eu não sou perito no que eu falo, né? Não tenho estudo avançado de nada para falar o que eu vou falar agora, é simplesmente a minha opinião, né? Não sou dono da verdade, nunca matei, nunca roubei, mas, né? Não sou, porra, um santo, né? Mas esse aqui é um canal que foi os inscritos que pediram para me criar. Eu nunca fui de dar minha opinião, mas tô até gostando disso. E tem pessoas que estão se sentindo bem com a minha opinião, com as coisas que eu falo, né? Também não tô falando besteira. E o assunto de hoje é: as pessoas só procuram quando precisam, né? Eu poderia estar muito bem falando aqui sobre, sei lá, uma relação de homem e mulher. Eu poderia estar aqui falando muito bem sobre hospital, né? Ninguém vai para o hospital para fazer um check-up, mas aí tu sente as dores, você vai direto para o hospital, tá entendendo? Só que o assunto hoje é mais, né? Lembrando que eu não sou perito em nada do que eu falo, mas é uma reflexão minha, algo meio que interior, espiritual, né? Uma vez eu fui até elogiado por isso. Pô, cara, diferente isso. Tu veio pra agradecer, pô, vim pra agradecer. Vamos lá, a origem de todo esse meu pensamento foi o seguinte, cara, é uma história de um amigo meu, não vou falar nome, né? Parceiro. Talvez se ele ver esse vídeo, ele vai saber que esse vídeo é falando sobre ele. O que acontece? Esse parceiro, ele trabalhava num lugar, né, numa profissão, na qual ele ganhava o valor de R$ 6.000 por mês. E nessa profissão ele passava muito tempo longe de casa, né? Às vezes ele ficava um mês, mas às vezes ele ficava 6 meses longe de casa, né? E ele era casado, né? Tinha um filho, família, pá, tudo direitinho. São as fraquezas da pessoa, sabe? Às vezes você pode ser o cara íntegro, você pode ser, né, fazer tudo certinho ali, mas infelizmente o ser humano ele tem fraquezas e tem fraquezas mesmo. É totalmente comum você ter um dia bom e um dia ruim, tá entendendo? Mas o ser humano ele tem fraquezas e a ação ruim, ela sabe a fraqueza que você tem, ela vai agir exatamente ali na sua fraqueza, tá entendendo? Esse meu parceiro, ele, quando ele ia trabalhar, né, longe, ele passava muito tempo longe de casa, ele conhecia outras mulheres, ele se relacionava com outras mulheres, né? Sendo que o cara tem alguém para respeitar pelo fato de ser casado, tá entendendo? E ali ele já estava errado, né? Pela situação que ele estava, já estava enganando uma pessoa, que era a própria esposa, ele também estava enganando uma segunda pessoa, que era outra menina que ele também se envolvia nesse lugar que ele trabalhava, né? E como eu sempre falei, né, cara, tudo é merecimento, tudo que você ganha é porque você mereceu, mas tudo que acontece de ruim com você também é porque você mereceu. E esse rapaz, o que aconteceu com ele? Ele perdeu esse emprego dele, né? A empresa passou por uma situação que teve que decretar falência, então o cara simplesmente passou de R$ 6.000 por mês para não ganhar nada. Nada, né? E, pô, te conheci várias histórias aí de famílias, né? De empresários, assim, que tinham muito dinheiro, pô, perdeu muito dinheiro, o cara, para não ter uma vida, né? Sem dinheiro. O cara se matou a esposa, matou os filhos, porque ele não queria ver ninguém vivendo naquela condição, né? Ele, graças a Deus, diferente disso,
Ele simplesmente bateu na minha porta. Bateu lá na minha porta e tal. Pô, e aí, cara? Pô, fala aí, cara. Ele, pô, mano, pelo amor de Deus. A primeira coisa que o cara falou, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Pô, a gente que é pai de família e tal. Pô, perdi meu emprego lá e tal, contou a história, né? E eu falei pra ele assim, cara, até um pé na bunda tá te jogando pra frente, tá entendendo? Quando, quando eu era moleque novo na escola, assim, se eu fosse fazer uma besteira, eu pensava assim, pô, vou fazer essa besteira aqui, se der ruim, o que que eu vou fazer? Então eu ia lá e pensava naquilo também, como se fosse uma espécie de plano B, tá entendendo? Então eu sempre pensei, né, no que pudesse dar errado, como é que eu fosse agir naquela situação. E naquele dia ele chegou pra mim e falou isso, ele, pô, cara, pô, não sei o que eu faço, pá, tava, pô, se sujeitando, né? Graças a Deus, pô, trabalho digno, vários trabalhadores trabalham, né, nessa condição, mas, pô, o cara ia descarregar um caminhão imenso para ganhar o valor de R$ 40. Tá entendendo? E, pô, o cara tinha, né, o emprego dele, a profissão dele, ganhando no valor de 6 mil, mas passou por esse revés. E ali ele repensou tudo aquilo dali. Quando ele passou na minha casa, eu falei, cara, não tem como voltar atrás. Tem? Pô, não. Então você tem que tirar algo de positivo no que já aconteceu. Certo? Ele, pô, certo. Eu falei assim, pô, então, as pessoas, cara, elas não param para agradecer quando elas estão bem na vida. Quando elas estão bem na vida, a pessoa vive. A pessoa vive, a pessoa sai, a pessoa curte, a pessoa, né, tá conhecendo outros lugares, está comendo coisas gostosas, tá frequentando, porra, lugares maneiros, tá entendendo? Conhecendo pessoas novas e tal. Então, quando a pessoa tá com dinheiro, quando a pessoa tá bem na vida, ela vive, ela nunca para, né, ajoelha ali e, pô, agradece a Deus pela vida que tá tendo. Apesar de que eu também tenho o meu pensamento de que num dia você vai estar num dia bom, no outro dia você vai ter um dia ruim, é completamente normal, né? É pra gente aprender, pra gente se adaptar, porque realmente a vida não é só vitória. Só que... E ele parou pra analisar aquele pensamento ali, tá entendendo? E, pô, botou o carro dele pra fazer, pô, trabalho que tava destruindo o carro dele praticamente, tá entendendo? Então são situações que o cara passou, né? De bobeira, ele tinha aquele valor ali que ele recebia, ele tinha a família dele e tal, né? Depois que ele passou por tudo isso, ele fez o certo, né? Se é que você não quer ficar com a pessoa, você separa, até para a pessoa realmente também, né, procurar uma outra pessoa para viver a vida e tal, né? Tu não vai ficar, pô, prendendo uma situação dessa. Só que aquilo ali foi essencial para ele passar, para ele ter o entendimento de vida que ele tem hoje. Hoje ele não dá os mesmos mole que ele deu, tá entendendo? Então, tipo, é que assim, existem coisas que a gente tem que passar na nossa vida. E aquilo ali parecia, né? O fundo do poço para ele. E ali eu cheguei para ele e falei isso. Eu falei assim, pô, cara, você tinha que passar por isso aí. Hoje em dia você tá aqui, né? Querendo, pô, valorizando por R$ 40. Tá entendendo? E antes tinha, pô, o valor de 6 mil e não valorizava. Gastava o dinheiro, né? Não pensava na família, não pensava nos filhos, não pensava em nada disso. Então, quando você tem a oportunidade, mano, de agradecer, agradeça. Eu fiz isso, eu fui elogiado por isso. Pô, vim aqui para agradecer, para agradecer. Que isso? Para agradecer, pô. Coisas boas aconteceram na minha vida e eu queria vir aqui agradecer. Aí, pô, mas é o comum, né? Normalmente, as pessoas passam aqui para pedir. As pessoas vêm para pedir e tal. E, pô, não. Né, pô, coisas boas aconteceram na minha vida e eu fiz questão de vir aqui agradecer. Então é como se você fizesse a bondade hoje. Hoje, quando você faz algo positivo, você é valorizado por aquilo, sendo que é para ser comum, cara. Tá entendendo? Fazer o bem tem que ser comum. Hoje em dia você acha uma carteira, você devolve, você sai no jornal. Porra, por quê? Porque você está sendo diferente. Você tá fazendo o que as pessoas não fazem.
quer fazer o certo, fazer o correto ali, tá entendendo? Tem um amigo meu que ele, pô, inteligente pra caramba, ótima pessoa, tá entendendo? Ele passou uma situação comigo, que a gente viu um cara numa situação bem ruim, né? E pessoas passavam pelo cara e ninguém fazia nada e eu fiquei incomodado com aquilo. Eu falei, pô, não é possível, cara, não tô vendo aquele cara naquela situação. E virei pra ele e falei, pô, cara, olha aquele cara ali, mano, vamos ajudar. Aí ele virou pra mim e falou assim, pô, cara, olha quantas pessoas tem aqui. Pô, todo mundo tá passando e não tá fazendo nada. Tá entendendo? Ninguém tá fazendo nada. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, ninguém tá fazendo nada, sejamos nós os diferentes. Vamos nós fazer essa situação. Tá entendendo? Sejamos diferentes nessa situação. Já que todo mundo, pô, faz a coisa errada, vamos fazer o que deve ser feito. Aí informamos o pessoal da saúde, né? Que, porra, pegou, tratou o cara, graças a Deus deu tudo certo. Mas são detalhes. Esse dia eu tava com meu filho desceu, acordou, desceu do quarto dele, tava com fome, né? Preparou o pãozinho dele lá para ele tomar o café dele. Porra, tranquilo, fez lá o pãozinho, passou manteiga e tal. Quando ele sentou para comer, veio o meu filho mais novo. Não, meu filho mais velho vai fazer 10 anos e o mais novo vai fazer 3. Aí o mais novo desceu e pão, eu quero pão, né? E o meu filho, pô, eu tava fazendo alguma coisa que eu não me lembro o que que era agora, né? O meu filho, ele tava querendo comer o pão, ele olhou pra minha cara, tipo assim, pô, eu quero muito comer esse pão, né? Só que, pô, meu irmão mais novo tá pedindo. Aí ele olhou pra minha cara e eu fui e falei exatamente isso. Eu falei assim, cara, eu sei que você tá com muita fome, eu sei que você preparou esse pão com carinho pra você, e que talvez o certo seria realmente você comer esse pão e eu preparar um pro seu irmão, tá entendendo? Só que, pô, o papai tá ocupado, tem como você dar esse pão pro seu irmão e fazer outro pão pra você? Aí meu filho, na hora, né, graças a Deus, que foi uma coisa que eu mais pedi a Deus, né, para ele simplesmente me escutar. Meu filho, ele me escutou na hora ali, ele deu o pãozinho dele pro irmão dele mais novo e preparou outro para ele, né, porque ele sabia fazer e o irmão mais novo não. Então são detalhes, cara. Sejamos nós o diferente. Talvez ali uma pessoa normal como? Veio comer aquele pão ali, né? E outra pessoa ia preparar o pão para outra pessoa. Mas ali só de olhar para ele, ele entendeu o que eu queria dizer ali. E ele, né, me deixou orgulhoso de fazer exatamente aquilo. Ele pegou o pão dele, que ele fez com o maior carinho, deu pro irmão dele e depois ele falou e preparou outro para ele comer. Então, cara, quando tiver essas situações assim, né, uma pessoa caiu no chão, a maioria das pessoas vai passar e não vai se preocupar com aquela pessoa que caiu no chão. O cara tombou de bicicleta no centro de Nova Iguaçu. Várias pessoas vão passar ali e vai ver aquela situação. Mas vai ter um cara, uma pessoa, uma mulher, alguém que vai passar ali e vai ajudar aquele cara. Aquela pessoa está fazendo o diferente, entendeu? Então a reflexão de hoje desse vídeo foi basicamente, né? As pessoas só param, só buscam ajuda, né? Quando realmente precisa. Ninguém lembra de agradecer. E sejamos as pessoas diferentes, né, cara? Vamos fazer coisas aí que não seja algo comum, né? Infelizmente o mundo hoje em dia está muito frio e, para ser sincero, eu acho que as coisas vão piorar, né? Quem tiver passando qualquer tipo de problema pode mandar mensagem para mim que a gente troca ideia sobre isso, mas esse vídeo aqui, né, novamente falando, foi a pedido de todos os inscritos. Pediram para me dar minha opinião sobre vários assuntos, né, aleatórios, e esse é mais um. Agradecer, né, mais uma vez a presença de todo mundo. Dizer também que eu estou me amarrando em fazer esse tipo de vídeo. E mais uma vez, né, pedir para Deus que ilumine e abençoe a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.